Amados, nós temos hoje o nosso seminarista, né? Agora é isso. Podem sentar, queridos. Nós queremos orar pela bênção do Senhor sobre a palavra dele que vai ser explanada através do mensageiro dele, o irmão Micael, futuro pastor. Deus sabe. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos agora nosso coração, nossos ouvidos, Senhor, nossos olhos, para que estejam atentos à Tua palavra. Assim como Jesus nos aconselhou, vigiai e orai. Senhor, queremos estar atentos para que não sejamos em momento nenhum surpreendidos, mas estejamos atentos a todas as investidas do inimigo para que possamos caminhar sem perdas, caminhar no caminho que conduz à vida eterna. Por amor de Jesus, Pai, abençoa nossos ouvidos, nosso coração, que ao ouvirmos a Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, nós possamos praticá-la, vivê-la. Senhor, que nós não deixemos que esta semente caia na beira do caminho, mas que caia em terreno fértil, em terreno preparado. Ó Deus, esse terreno se chama nosso coração, e colocamos ele diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Que honra então, né? Quero pedir então para a gente começar, para vocês abrirem em Tiago, no capítulo 3, e a gente vai ler ali a partir do versículo 1 e 2. Segue a leitura aí. A partir do versículo 1 a gente vai até o 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos, colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio. Grande como é empurrado por ventos fortes, e ele é guiado por um pequeno leme, e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade e ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem tanto palavras de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eu acho o livro de Tiago interessante porque ele é prático. Parece que ele serve para qualquer lugar, para qualquer igreja, para qualquer pessoa. E aqui ele fala de uma coisa interessante. Detalhes. Detalhes que não fazem um pouco de diferença. Detalhes que fazem toda a diferença. Ele diz que a língua é um detalhe. Mas ela não faz um pouco de diferença. Ela faz toda a diferença. Então, para a gente começar, eu vou ter que chamar alguns voluntários aqui na frente. Eu trouxe uma caneta Bic. Não é só uma caneta. É necessariamente uma caneta Bic. E eu vou chamar aqui o Wesley, porque ele me olhou com uma cara de quem não quer vir. O Lucas. Vamos ver. A Neuza. A Nath. Preciso de mais uma pessoa. Vem, Cris também. Muito bem. Cris, pega aqui a caneta. E fica mostrando a caneta aí. Eu tenho uma caneta Bic, certo? Ok. Então o que eu vou fazer é dar 2 voltas aí. O que vocês vão ter que fazer? Olhando essa caneta, vocês vão ter que me dizer só uma, característica da caneta. Mas a regra é, nunca pode repetir. Então, se o Cris fala, não vou já usar, se o Cris fala que a caneta é marrom, a Nath não pode repetir caneta marrom porque já foi falado. Entendido? Deu pra pegar? Então tá bom, vai lá, Cris. Tampa vermelha. Ponta grossa. Ela não esquece. Utilitário. Ela é vermelha, mas eu posso escrever azul.
Tá bom, ótimo. Ó, características físicas. Volta pro Cris. Físicas. Feita de plástico. Tubo transparente. Ela tem um furinho. Um furinho. Tá escrito Bic. Tá escrito Bic. Ela tem tinta. Ela tem tinta. Ótimo, uma salva de palmas para meus ajudantes aqui na frente. Pode sentar, pode sentar. Muito bem. Falamos várias, então, características dessa caneta aqui. Várias coisas que ela tem. Mas o Lucas apontou o grande detalhe. O detalhe que diferencia a caneta Bic de tantas outras canetas. Sabe qual é o detalhe? O furinho. Tem um furinho na caneta. E qualquer caneta Bic que você comprar hoje em dia em um mercado Bic, ela vai ter um furinho. Agora a pergunta é, por que a caneta Bic tem um furinho? Já parou para pensar por que tantas canetas que você compra, elas costumam... você vai viajar para um outro lugar e a caneta para de escrever. Ela escrevia quando você saiu, quando você vai para outro lugar, ela não escreve mais. Se você comprar uma Bic, não vai acontecer isso. Eu não estou fazendo propaganda da caneta, não se preocupe. Existe um motivo. Existe um motivo pelo qual a caneta Bic com o furinho dela lá é melhor do que as outras. Olha só. Dentro da caneta tem ar, certo? Bom, fora da caneta também tem ar. Só que se a pressão de ar de dentro e de fora da caneta for diferente, de uma a duas. Ou ela não escreve, ou ela estoura. E a gente sabe que uma caneta estourada pode fazer. O estrago que ela faz. Basicamente, se você usar uma outra caneta e for voar num avião, as chances de ela estourar são muito, muito, muito grandes. Mas não da caneta Bic. Por quê? Porque ela tem um furinho. Olha só como detalhes, eles são pequenos. Demorou até alguém notar que tinha um furinho na caneta. Mas eles são importantes. Eles fazem toda a diferença. A gente vê na história de toda a Bíblia como Deus dá uma ênfase ao falar a palavra. E ele disse que haja luz e houve luz. Estavam construindo a Torre de Babel. O que Deus usa para pararem de construir a Torre de Babel? A língua. Justamente um detalhe que faz toda a diferença. E Tiago aqui diz que o homem grande como é, poderoso como é, ele consegue dominar tudo. Tudo que ele vê pela frente ele domina. Cidades, fauna, flora, ele domina tudo. Mas ele não consegue dominar um detalhe. A língua. Então eu vou plantar a sementinha na sua cabeça aí e deixar essa pergunta rolando. Por que Tiago diz que a gente pode dominar tudo, menos a língua? Porque se ele fala isso, existe um motivo. Enquanto você pensa, abre sua Bíblia lá em Efésios. Em Efésios, no capítulo 4. Vamos deixar essa pergunta no ar. Vamos ler em Efésios 4, o versículo 17 até o 24. Portanto, em nome... Acharam? Desculpe. Vamos lá. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois o pensamento deles não tem valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram completamente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que mostra na vida verdadeira qual é a correta e dedicada a ele. Bom, Efésios foi escrito aí por Paulo, então ele começa com uma saudação, com uma oração, e depois ele faz 2 capítulos onde ele fala sobre como o povo judeu também tinha, o povo não judeu também tinha direito ao sacrifício de Cristo. Como Cristo tinha morrido por todos e não só pelo povo que ele tinha escolhido no início. E nos 3 últimos capítulos, a partir do capítulo 4, ele está falando
Então, conselhos práticos. Como deve ser a igreja? Como nós devemos agir? O que nós devemos ou não fazer? E aqui eu vejo que a gente pode tirar alguns princípios. Princípios que Paulo nos ensina para nós vivermos em comunidade. E o primeiro princípio que eu creio que é visível nesse texto aqui é: cuide de si mesmo. Cuide de você. Esteja bem. O versículo 17 e 18 vai dizer: não hajam mais como aquelas pessoas do mundo. Não hajam mais buscando os prazeres de vocês. Não se esqueçam mais de Deus, porque uma vez vocês não conheceram Ele. Agora que vocês conhecem, vivam com Ele. Vivam em santidade. Vivam perto dEle. Paulo dá um conselho para que estejamos próximos de Deus. Para que a nossa vida venha estar realmente dentro dos parâmetros dEle. Dentro da vontade dEle. Cuide de si mesmo, vivendo em santidade. Depois eu vejo que, a partir do versículo 22, ele fala alguma coisa interessante. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É interessante que o passado é um instrumento tão poderoso para destruir o nosso presente ou para fortalecê-lo. Aqui ele está dizendo: não é esqueçam o passado de vocês. Não é esqueçam tudo que vocês viveram e comecem tudo de novo. Não. Com o passado que vocês têm, deixem ele de lado. Vocês não voltam mais para ele. Vivam como pessoas que agora são santas. Vivam o presente. Esqueçam o passado de vocês. Mas mais do que isso, compreendam que o passado de vocês é um instrumento. E pessoas vão ser abençoadas pelo teu passado. Por aquilo que você viveu, pelas dores que você passou, pessoas podem ser abençoadas por isso. Então cuide de si mesmo. Primeiro, santifique-se. Viva o seu presente. Viva o agora. Viva a vontade de Deus para você agora. E o último conselho que eu vejo é: revista-se de Deus. Olha a honra que ele dá para a gente, que está escrito no versículo 24. Ele vai revestir vocês com uma natureza, que é a natureza dele mesmo. É interessante porque ele fala revestir, né? Como a roupa pode ser tirada e colocada. Então ele tira de nós o pecado que há em nós e ele se reveste quase como ele nos revestindo. Dele, da vontade dele, da presença dele. Esse é o primeiro conselho que eu vejo que Paulo dá. Cuide de si mesmo. Se santifique, viva seu presente e revista-se de Deus. A partir desse momento, ele continua o texto. E a gente vai ler aí então, a partir do 25, do 25 ao 27 e depois do 31 ao 32. 25 ao 27. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem com que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. 31. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades, pelo contrário. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. O segundo conselho que eu vejo que Paulo dá é óbvio. Cuide de si mesmo e então cuide dos outros. Cuide da igreja, cuide de seus amigos, cuide das pessoas que gostam e das pessoas que não gostam de você. Cuide. Primeiro que ele fala no versículo 25. Abandonem toda mentira. Eu creio a mentira é uma das maiores fontes de divisão que existe na igreja. Eu vi um filme certa vez que dizia que você pode raspar qualquer pecado no mundo e no fundo dele você vai encontrar o orgulho. Pois eu acho que se você raspar qualquer divisão, no fundo dela você vai encontrar a mentira. Porque quando as pessoas são confrontadas com a verdade do que elas fizeram de errado, o orgulho delas não deixa elas falarem a verdade. A mentira é a primeira fonte de divisão. E é uma das coisas que mais pode dividir a nossa igreja. Então, se você quiser cuidar dos outros, abandone a mentira. É interessante como Deus cuida das coisas, né? Eu não falei com quem fez a abertura, não falei com a galera do louvor aqui, não fui eu que escolhi todas as músicas, e a gente falou tanto sobre língua hoje. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, e a gente tem uma abertura que fala sobre a língua. Então você vê como ela é poderosa. Mentir é algo que pode dividir a sua igreja. Mentir é algo que pode atingir a gente diretamente. O versículo 26 vai falar então
não se irem. Não irem-se uns com os outros. É isso? O versículo está dizendo? Não fiquem irados? Será? Vamos ler. Olha só. Se vocês ficarem com raiva, não deixem com que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Então eu tenho um segredo para te contar. Pessoas são difíceis. Você é difícil. Não é fácil lidar com você. Não é fácil lidar comigo. Não é fácil lidar com pessoas. Pessoas são difíceis. E você vai sim se irar. Você vai sim ficar com raiva. Você vai sim querer falar tudo o que você tem para falar. Mas quando isso acontecer, não faz o que você quer fazer. A ira não é um pecado porque ela é uma tentação. Você fica irado, e aí então ele diz, não dê a oportunidade que o diabo te tente. Porque enquanto você estiver irado, vai ser muito mais provável que você faça alguma besteira do que quando você estiver bem. A ira pode sim te atingir. Só não deixe que ela faça com que você faça coisas erradas. Então cuide dos outros. Abandone a mentira e controle-se. E o versículo 31 e 32 para mim fala o mais importante. Por último, ame. O amor é a coisa mais importante que Deus colocou em nosso coração. A gente não leu, mas olha o que o versículo 29 fala. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha só. Para que aquilo que você diga faça bem às pessoas que ouvem. É muito mais do que você falar o que você tem que falar. É você falar o que você tem que falar, como você tem que falar. Pessoas se machucam. E a gente muitas vezes não mede nossas palavras e acha, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas está afastando as pessoas. Você pode fazer o que você quiser. Enquanto você não tiver amor, nada vai servir. Não é isso que a gente aprende? Podia falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não vai adiantar de nada. Você pode repreender a pessoa certa na hora certa. Se for sem amor, não vai adiantar nada. Ame. Você quer cuidar dos outros? Esse é o princípio. Ame. Então a gente aprendeu duas coisas com Paulo. Cuide de si mesmo e cuide dos outros. Diante disso, eu queria voltar àquela pergunta que a gente fez aqui no início. Por que será que o homem, e Tiago fala com tanta veemência, por que será que o homem não consegue controlar a língua dele? Porque ele é tão dominador e ele domina tudo, menos a língua. Jesus fala pra gente o porquê. Você pode abrir lá em Lucas 6, 43 e 45, e eu tenho certeza que a maioria sabe qual é o texto que eu vou ler. Lucas 6, 43 e 45. A árvore boa. Acharam? Vamos esperar um pouquinho mais. Lucas 6, 43 e 45. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de ortiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que está em seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente fala tanto que a língua não pode ser controlada e que ela é tão perigosa, mas como controlar a língua? Controle o seu coração. Porque a língua não é nada mais do que um espelho. Ela não pode ser dominada porque ela não foi feita para ser dominada. Quanto mais você cuidar de você mesmo e cuidar dos outros, mais a sua língua vai falar sobre isso. E quanto mais você não cuidar de si mesmo e não cuidar dos outros, mais a sua língua vai falar sobre isso. Controlar a língua. Cuide de si mesmo. Santifique-se, viva seu presente e revista-se de Deus. E depois cuide dos outros. Abandone a mentira, controle-se e ame. E através disso a sua língua vai falar do que o seu coração está cheio. Amém? Queria pedir para o grupo de louvor vir aqui em cima e nós vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos constrange, Deus. E ela nos ensina, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, Deus. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu esse instrumento, Pai, que pode servir para Te adorar e Te louvar, que pode servir para declarar o quão grande Tu és, Pai. Mas que a gente vem Te pedir, Deus,
é que o Senhor venha nos ensinar a usar esse instrumento muito mais do que quando nós cantamos, Pai. Deus, que a nossa língua venha ser controlada pela Tua vontade, Pai. Que nosso coração venha estar cheio dela, Pai, e que nós possamos todos os dias, Senhor, cuidarmos de nós mesmos e também cuidarmos dos outros, Pai. Deus, a Tua igreja tem que ser quem você foi, Pai, e você cuidava de si mesmo. A sua vida com Deus, quando o Senhor estava aqui, era tão grande, Pai. E ao mesmo tempo o Senhor cuidava dos outros. Deus, que a gente venha se espelhar no Senhor. Deus, obrigado pela graça que o Senhor nos deu. Obrigado pelo amor que o Senhor demonstra, Pai. E que nosso coração venha estar disposto, Deus, a escutar a Tua vontade, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Pai, para que sejamos mais perto do Senhor, Deus. E assim, Pai, possamos ser bênção. Assim nossa língua possa ser bênção. Assim nossa vida possa ser bênção, Pai. Nos abençoa, Deus, nos ensina. Também através dessa música, Pai. Que a Tua igreja venha Te louvar agora em nome de Jesus.